Hoje vocês vão conhecer caminhões modernos que mostram como o transporte está mudando diante dos nossos olhos. São máquinas criadas para ir além da força bruta, combinando tecnologia, eficiência e engenharia avançada. Cada detalhe revela um novo caminho para o setor e mostra que o futuro das estradas já começou. O Downwheel, logo 12, foi criado para um tipo de trabalho em que o peso, a resistência e a estabilidade precisam funcionar juntos sem margem para improviso. No transporte de madeira, cada quilograma da estrutura influencia a carga útil e cada componente sofre impactos constantes em estradas pavimentadas, trechos florestais, subidas, lama, curvas fechadas e terrenos que mudam com o clima. Por isso, o semi-reboque utiliza uma construção leve em aço de alta resistência, buscando manter o próprio peso reduzido, enquanto preserva a capacidade para lidar com toras longas e volumes pesados. A proposta é simples em aparência, mas exigente na engenharia. Carregar mais sem tornar o conjunto frágil, instável ou difícil de manobrar. A parede frontal reforçada, os apoios laterais e o conjunto de eixo foram pensados para suportar esforços repetidos, porque no setor madeireiro, a carga raramente se comporta como um bloco uniforme. As toras pressionam pontos diferentes, vibram durante o trajeto e exigem uma base capaz de absorver tensão sem deformar rapidamente. Outro elemento importante é o desenho modular, que permite adaptar o equipamento conforme a frota e o tipo de operação. Em algumas rotas, a prioridade será reduzir peso, em outras será aumentar robustez, em outras será facilitar carregamento e descarregamento. O logo 12 ganha valor justamente por aceitar essas variações sem perder sua função principal. Para empresas que vivem de ciclos constantes entre floresta, estrada e indústria, ele representa uma peça de trabalho feita para durar, reduzir paradas e manter previsibilidade operacional. Não se trata apenas de um semi-reboque para transportar madeira. Trata-se de uma ferramenta técnica para transformar um serviço bruto em uma operação mais segura, controlada e eficiente, dentro de um setor onde a resistência diária define o verdadeiro resultado para motorista, carga, empresa e toda a cadeia logística envolvida no transporte pesado. O BPW Hestall Cargomaster nasce para resolver um problema antigo dentro do transporte profissional, que sempre consumiu tempo, expôs operadores ao risco e deixou a amarração de cargas dependente de esforço manual, em vez de obrigar alguém a subir no semi-reboque para puxar cintas, ajustar redes ou prender lona. O sistema leva esse trabalho para uma estrutura instalada no teto do compartimento. A partir dali, os elementos de fixação passam a correr por trilho e podem ser posicionados com muito mais controle a partir do chão. A mudança parece simples, mas altera toda a rotina de carregamento, porque reduz movimentos perigosos, evita quedas e mantém a área interna mais livre quando a carga precisa entrar ou sair. O operador deixa de lidar com cintas soltas espalhadas pelo piso e passa a usar um conjunto guiado que recolhe os componentes para a parte superior quando não estão em uso. Em baús lonados, semi-reboques, cedar e carrocerias cobertas, essa organização ganha ainda mais importância, porque cada minuto parado no pátio representa custo, atraso e desgaste operacional. O Cargomaster também ajuda a proteger a mercadoria, já que a fixação pode ser feita de forma mais uniforme, sem improviso e sem pressão excessiva em pontos isolados. Para frotas que trabalham com entregas frequentes e cargas de formatos variados, a tecnologia funciona como uma ferramenta de produtividade, segurança e padronização. Ela não transforma apenas a maneira de prender a carga, ela transforma a relação entre motorista, veículo e operação, criando um processo mais limpo, mais previsível e mais compatível com as exigências atuais do transporte comercial, onde rapidez só faz sentido quando vem acompanhada de controle, segurança, ergonomia e redução real de riscos para quem trabalha todos os dias ao redor do caminhão em ambientes logísticos cada vez mais rápidos, exigentes e competitivos no Brasil. O
BPW Active Reverse Control enfrenta uma das partes mais delicadas do transporte com semi-reboque, que é a manobra de ré em espaços apertados. Normalmente, quando um conjunto longo precisa entrar em uma dock, fazer curva dentro de um pátio ou alinhar o eixo em uma rua estreita, o motorista trabalha com pouca margem para corrigir erro. O sistema muda essa situação ao usar uma direção auxiliar eletrohidráulica nos eixos autodirecionais da BPW. Em vez de simplesmente travar o eixo durante a marcha a ré, ele permite que o eixo do semi-reboque acompanhe a manobra em baixa velocidade e ajude o conjunto a seguir uma trajetória mais precisa. Esse controle reduz arrasto nos pneus, diminui desgaste mecânico e melhora a resposta do veículo quando cada centímetro importa. Em operações urbanas, centros de distribuição, estacionamentos industriais e áreas de carga com pouco espaço, essa diferença pode evitar colisões contra muros, portões, rampas, outros veículos e estruturas de dock. A tecnologia também reduz o estresse do motorista, porque manobras longas deixam de depender apenas de tentativa, correção e paciência. O equipamento tem peso relativamente baixo, perto do benefício entregue, e foi pensado para instalação prática dentro da lógica dos semi-reboques modernos. Seu valor aparece principalmente quando a frota soma centenas de manobras por semana, e cada uma delas pode gerar perda de tempo, dano material ou risco humano. O Active Reverse Control não torna a ré automática, nem substitui a atenção do condutor, mas amplia o controle sobre uma situação conhecida por ser difícil, lenta e vulnerável. Em vez de lutar contra o comportamento natural do semi-reboque, o motorista passa a trabalhar com um eixo que ajuda a direcionar o movimento, tornando a operação mais fluida, segura e previsível, mesmo sob pressão de horário, espaço limitado e circulação intensa ao redor. O Freightliner Cascadia Mirror Cam System mostra como uma mudança visual pode alterar profundamente a condução de um caminhão pesado. Ao substituir os espelhos laterais convencionais por câmeras externas posicionadas na cabine, o sistema leva as imagens para telas internas de alta resolução e entrega ao motorista uma leitura mais ampla do que acontece nas laterais do veículo. Essa diferença se torna crítica em mudanças de faixa, ultrapassagem, manobras em pátio, entradas de doca e deslocamento noturnos, onde um ponto cego pode virar acidente em poucos segundos. A tecnologia também reduz a dependência do movimento constante do pescoço, porque o motorista passa a paz de acompanhar as áreas laterais de dentro da cabine com menor esforço físico. Em viagens longas, essa ergonomia importa, porque fadiga não nasce apenas da distância, mas da repetição de pequenas ações ao longo de horas de estrada. As câmeras ajudam ainda em chuva, neblina e baixa luminosidade, usando recursos que preservam a visibilidade. Quando os espelhos tradicionais poderiam ficar sujos, embaçados ou cobertos por gota, a remoção dos espelhos volumosos melhora o fluxo de ar ao redor da cabine e pode contribuir para a eficiência aerodinâmica, um detalhe relevante em frotas que rodam muitos quilômetros todos os meses. No Cascadia, o Mirror Cam não aparece como um enfeite tecnológico. Ele funciona como parte de uma lógica maior de segurança, assistência ao motorista e redução de risco operacional, ao integrar melhor visão, conforto e potencial economia. O sistema mostra que o caminhão moderno não depende apenas de motores fortes ou cabines maiores. Ele depende de informação precisa no momento certo, porque dirigir um conjunto pesado exige enxergar antes, reagir melhor e manter controle constante sobre tudo que se move ao redor da estrada, mesmo quando o trânsito muda rápido e a margem de erro praticamente desaparece diante do motorista profissional atento. O Palfinger Skip Loader ST14 foi desenvolvido para transformar caminhões urbanos em equipamentos capazes de lidar com caçambas e contêineres com força, precisão e repetição diária. Em operações de construção civil, reciclagem, limpeza urbana e serviços municipais, o tempo gasto para retirar, posicionar ou substituir uma caçamba interfere diretamente no rendimento da equipe. Por isso, o sistema combina capacidade de elevação de até
14 toneladas, com uma estrutura feita para chassis de peso bruto, entre 18 e 21 toneladas. A proposta é permitir que o caminhão trabalhe em áreas movimentadas, sem depender de processos lentos ou de grande esforço manual. O operador consegue controlar o movimento de içamento com mais segurança, ajustando a posição da caçamba conforme o espaço disponível e o tipo de serviço. Essa precisão reduz risco durante aproximações em calçadas, ruas estreitas, obras internas e pontos onde pedestres, veículos e máquinas dividem o mesmo ambiente. Embora pese pouco, mais de 3 toneladas, o conjunto foi projetado para suportar o uso intenso típico de rotas urbanas, onde o equipamento precisa repetir ciclos muitas vezes ao dia. A possibilidade de operar por comando manual ou remoto amplia o controle visual e ajuda o operador a manter distância segura durante a movimentação. O ST14 também aceita diferentes comprimentos de caçamba, o que aumenta sua aplicação em empresas que lidam com demandas variadas. Sua importância está menos na aparência e mais na maneira como organiza o trabalho pesado dentro da cidade. Ele reduz improvisos, acelera coletas, melhora a previsibilidade e torna o caminhão mais útil em tarefas que exigem força e controle ao mesmo tempo. Para frotas que precisam movimentar recipientes com rapidez, o ST14 entrega uma combinação sólida de robustez, segurança e produtividade cotidiana dentro de operações onde atraso, espaço limitado e risco precisam ser controlados. O DAF Advanced Emergency Braking System, conhecido como AEBS, funciona como uma camada de proteção criada para agir quando o tempo de reação humana deixa de ser suficiente. Em caminhões pesados, qualquer aproximação rápida pode se tornar crítica, porque a massa do veículo aumenta a distância de frenagem e transforma pequenas distrações em eventos graves. O sistema monitora a estrada à frente e identifica risco de colisão com veículos que trafegam no mesmo sentido ou que aparecem em situações de tráfego intenso. Nas versões mais avançadas, a leitura combina radar e câmera, permitindo avaliar distância, velocidade relativa e comportamento do obstáculo. Quando o sistema entende que existe risco real, ele primeiro alerta o motorista. Se a resposta não acontece a tempo, os freios podem ser acionados automaticamente para evitar o impacto ou reduzir sua violência. Essa atuação não substitui a condução responsável, mas oferece uma margem extra quando segundos fazem diferença. Em rodovias, congestionamentos, entradas de cidade e viagens longas, o AEBS pode ser decisivo porque a atenção do motorista sofre com cansaço, monotonia, mudanças repentinas no fluxo e pontos de baixa visibilidade. A integração com recursos como controle de cruzeiro adaptativo, alerta de colisão frontal e outros assistentes reforça a ideia de que a segurança moderna depende de camadas trabalhando juntas. Como costuma vir dentro dos pacotes de segurança dos caminhões DAF, o sistema nem sempre aparece como item isolado de preço. Seu valor real está naquilo que pode evitar danos à carga, ferimentos, interrupções de operação, processos, custos de reparo e perdas humanas. O AEBS te mostra que a evolução de um caminhão não está apenas em transportar mais peso ou consumir menos combustível, mas também em reagir antes que um erro pequeno se transforme em colisão severa na estrada diária, com consequências técnicas, financeiras e humanas muito maiores. O Cramaru Tarp All foi criado para resolver uma tarefa comum e muitas vezes perigosa no transporte com carrocerias abertas, que é cobrir e descobrir a carga com rapidez e segurança. Em operações tradicionais, o motorista ou operador pode precisar subir na estrutura, puxar lona manualmente, ajustar pontos de fixação e trabalhar exposto a vento, chuva, altura e superfícies irregulares. O Tarp All substitui esse processo por uma lona deslizante que corre sobre trilho e permite proteger a carga em pouco tempo sem exigir movimentações arriscadas sobre a carroceria. A solução funciona como uma cobertura móvel capaz de transformar uma estrutura aberta em um compartimento mais protegido contra clima, poeira, vento e exposição durante o trajeto. Essa proteção é importante para cargas que não podem ficar descobertas por longos períodos e também para operações que precisam abrir e fechar a carroceria
várias vezes ao dia. Mesmo com a lona instalada, o sistema mantém acesso prático para carregamento e descarregamento, o que ajuda a preservar o ritmo da logística. O uso de rolamentos de baixa manutenção e o desenho compatível com sistemas de amarração tornam o conjunto mais adequado ao trabalho profissional contínuo. Em vez de tratar a lona como acessório simples, o Tarpol mostra que cobertura também é parte da produtividade e da segurança. Quando o operador não precisa subir na carroceria, o risco de queda diminui. Quando o fechamento é mais rápido, o veículo passa menos tempo parado. Quando a carga fica mais protegida, a chance de perda ou avaria também cai. O preço costuma variar conforme aplicação caminhão e configuração, mas a lógica da tecnologia permanece clara. Ela transforma uma tarefa repetitiva, cansativa e vulnerável em um processo mais rápido, controlado e seguro para frotas que precisam proteger cargas sem atrasar a operação cotidiana em rotas comerciais modernas mais exigentes. Os Kodiak Driverless Robotrucks representam uma etapa em que o caminhão deixa de ser apenas uma máquina guiada pelo motorista e passa a funcionar como uma plataforma de percepção, cálculo e decisão em movimento. Equipados com o sistema Kodiak Driver, esses veículos usam módulos de sensores com lidar, radar e câmera para formar uma visão completa ao redor do conjunto. A proposta vai além de alertar ou auxiliar a condução. Em determinadas rotas e condições, o objetivo é permitir operação autônoma com controle sobre direção, frenagem, aceleração e leitura do ambiente. Para isso, o sistema precisa enxergar veículos, faixas, obstáculos, mudanças de tráfego e situações inesperadas, enquanto mantém redundância em componentes essenciais. Essa redundância é um dos pontos mais importantes porque um caminhão pesado não pode depender de uma única camada de segurança. Se um sensor, computador, sistema de energia ou atuador falha, o veículo precisa continuar respondendo de forma controlada. Os módulos externos também foram pensados para manutenção rápida, permitindo substituição sem desmontagens complexas e reduzindo o tempo parado em frota. A aplicação mais forte aparece em longas rotas rodoviárias, onde fadiga humana, pausas obrigatórias e variações de atenção influenciam diretamente a operação. Os caminhões da Kodiak já realizaram entregas comerciais em ambiente real, mostrando que a autonomia rodoviária deixou de ser apenas conceito de laboratório. Ainda assim, o avanço não elimina a complexidade regulatória, técnica e operacional. O custo público costuma depender do projeto do cliente, do caminhão escolhido e do nível de adaptação necessário. O valor estratégico está na possibilidade de rodar por mais tempo com previsibilidade, reduzir riscos ligados à fadiga e reorganizar a logística de longa distância. A tecnologia mostra um transporte pesado mais automatizado, onde sensores, dados e sistemas redundantes começam a assumir funções que antes dependiam exclusivamente da resistência humana nas estradas comerciais modernas. O Holmes DTUI foi criado para dar a um cavalo mecânico comum uma função adicional de alto valor operacional, que é atuar no reboque pesado e na recuperação de veículos sem transformar o caminhão em um guincho permanente. A ideia central está na unidade removível que pode ser instalada conforme a necessidade e retirada quando o veículo precisa voltar a outras atividades. Esse conceito aumenta o aproveitamento da frota, porque o mesmo cavalo mecânico pode alternar entre transporte convencional e apoio em situações de pane e acidente ou remoção de caminhões pesados. A estrutura oferece capacidade elevada no braço de levantamento inferior, permitindo lidar com veículos grandes em operações que exigem força, estabilidade e controle. Dependendo da configuração, o conjunto pode receber guincho planetário, controles remotos, linhas hidráulicas e compartimentos para ferramentas, criando uma plataforma de recuperação adaptável a diferentes cenários. Para empresas de assistência pesada, transportadoras, operadores que não querem manter um caminhão dedicado exclusivamente ao resgate. Essa flexibilidade tem impacto direto no custo de operação. O Holmes DTU também reduz o tempo de resposta, porque permite preparar um veículo disponível para uma missão de reboque com menor complexidade do que adquirir ou deslocar um guincho específico. A tecnologia não elimina a necessidade de operadores treinados, nem simplifica os riscos
técnicos envolvidos em recuperação pesada, mas oferece uma base mais versátil para lidar com ocorrências difíceis em rodovias, pátios industriais, oficinas e operações de emergência. A capacidade de levantar, rebocar e recuperar veículos pesados pode ser decisiva. O preço varia conforme chassi acessório e capacidade escolhida, mas o valor técnico está na combinação de potência, mobilidade e uso multipropósito. O DTU mostra que um caminhão pode ser muito mais útil quando sua função muda conforme a urgência da operação, em situações onde cada minuto parado representa custo, atraso e pressão. O Harsh HHH6 Hook Loader transforma a utilidade de um caminhão ao permitir que ele carregue, descarregue e incline caçambas ou contêineres compactos sem depender de uma estrutura externa complexa. O centro da solução é um gancho hidráulico com capacidade de 6 toneladas que puxa o recipiente para cima do veículo, posiciona a carga e permite descarregamento com maior controle. Esse tipo de sistema ganha força em serviço, onde o caminhão precisa mudar de função várias vezes no mesmo dia, como pequena obras, manutenção urbana, coleta localizada, paisagismo, reformas e atendimento a clientes diferentes. Em vez de manter veículos separados para tarefas parecidas, uma empresa pode usar o mesmo chassi para transportar unidades distintas de carga conforme a necessidade. A operação pode ser feita pela cabine ou por controle remoto, dependendo da configuração, o que melhora a segurança quando o espaço é limitado ou o terreno não oferece boa visibilidade. O HH6 também reduz esforço manual, porque o operador não precisa improvisar rampas, empurrar recipientes pesados ou depender de muitos ajudantes para movimentar volumes compactos em locais estreitos, terrenos irregulares e obras menores. Essa autonomia muda o ritmo do trabalho. O sistema não busca impressionar pelo tamanho, mas pela capacidade de tornar um caminhão comum mais flexível e produtivo. Para pequenos operadores, essa versatilidade pode significar mais serviço, com menos equipamento, menos tempo parado e melhor aproveitamento do investimento. O valor final depende do veículo, da carroceria e dos recursos escolhidos, mas a lógica técnica permanece a mesma. O HHI6 converte força hidráulica em praticidade diária e transforma uma operação pesada em um processo mais controlado, repetível e seguro para quem precisa movimentar carga com agilidade, sem perder precisão no trabalho e sem transformar cada troca de recipiente em uma parada longa, cara e cansativa para a equipe no campo real. Esses caminhões modernos mostram que o transporte está entrando em uma nova fase, mais inteligente, eficiente e preparada para grandes desafios. Cada inovação revela como a engenharia continua transformando as estradas e ampliando os limites do que parecia possível. E essa evolução está apenas começando no mundo dos transportes.